Ele fez o homem e disse: olha, cresçam, multipliquem-se, porque eu quero um povo para viver eternamente com ele. E Deus reafirma isso na aliança que ele fez com Abraão. Alguns textos vão aparecer ali para você ver. Primeiro texto, Gênesis 12, 2a, ele diz: far-te-ei uma grande nação. 15:5 vai dizer: então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se a pode contar, e disse-lhe: assim será o que? A sua descendência. Ele está falando isso para quem? Para Abraão. Olha as estrelas do céu, dá uma olhadinha, assim vai ser a sua descendência. Gênesis 13:16 diz: e farei da tua descendência como o pó da terra. O pó da terra, para as mulheres que limpam a casa, você sabe que pó é uma coisa interminável. Você limpa agora e vai, depois de terminar a casa inteirinha, vai lá na sala, naquela mesinha, e passa o dedo para você ver. Principalmente em Nova Iguaçu, não sei aqui em São Gonçalo. São Gonçalo não, que as ruas são bem limpinhas, é igual Gramado, né? Lá no Rio Grande do Sul, as ruas são super limpas e não tem uma poeira no chão. Mas lá em Nova Iguaçu, a Fabiane, quando ela termina de limpar a casa, é certo, é só passar o dedo, na estante está lá o pó. O pó da terra é incontável e se multiplica, principalmente no lar, de uma forma interessante, para que a gente reflita sobre isso. Deus reafirma isso falando para Abraão: olha, você vai ter uma descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Até hoje eu estou para ver alguém que já conseguiu contar e contabilizar toda a descendência de Abraão. Até porque Abraão, ele tem uma descendência que seria sanguínea, e ele tem uma descendência espiritual que é incontável. O IBGE pode fazer pesquisas, talvez todas as agências de pesquisa do mundo inteiro podem fazer levantamento, nunca vão conseguir chegar à conta exata de quantos descendentes de Abraão, sanguíneos e espirituais, existem. Porque em Abraão, como nós cremos, foram benditas todas as famílias da terra. Então todos que vêm a Cristo Jesus são descendência de Abraão por essa promessa. Gênesis 26:4 diz isso: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Há um número incontável de pessoas que são descendência de Abraão, e Deus reafirmou o seu desejo de multiplicar esse povo a Abraão, dizendo: olha, é dessa maneira que vai ser. Parece que nós já perdemos o foco com relação à promessa de Deus a Abraão, e achamos que agora o povo de Deus vai só diminuindo, porque ainda temos a ideia apenas apocalíptica das coisas, temos a ideia escatológica dos últimos dias. A partir de agora tudo vai acabar, mas Deus continua multiplicando o seu povo, porque a obra dele nessa terra ainda não terminou. Por mais que você tenha uma visão apocalíptica, e é correto você ter, de que estamos chegando no fim dos dias, a multiplicação continua. E essa fertilidade que o homem tem é algo muito interessante. Me recordo de uma história engraçada que agora que aconteceu no início do casamento. Nós sempre fomos muito prudentes, eu e Fabiane, nós fizemos toda a preparação para nos casar. Então eu fiz todos os exames possíveis antes de casar, e um deles era para testar a fertilidade. Vai que eu não pudesse dar filhos a ela e ela desistisse, né? Depois de casado não tinha mais jeito. Então vamos fazer antes o exame para saber se tem uma taxa boa de fertilidade, para não enganar, porque senão é defeito no produto, né? Vício do produto, pode devolver em 7 dias para trocar, ou então em 30 dias, se não providenciar a troca, o dono, você pode entrar com uma ação judicial, né, pedindo reparação por esse dano aí, por esse vício. Então eu não queria que acontecesse isso, né? Ela não era advogada ainda, mas vai que depois de alguns anos ela decide devolver o produto, né? Então vamos fazer os exames. E o primeiro exame, quando chegou na mão
urologista que me acompanhava, ele olhou e ele falou assim: não, cara, esse exame está muito estranho. Eu, por quê? O exame aqui diz simplesmente que você é estéril. Não há taxa de produção de espermatozoide suficiente para engravidar a sua esposa. Eu estou falando da minha experiência, mas também existe mulheres que fazem o teste e acabam recebendo uma notícia dessa. Naquele momento eu fiquei muito, mas muito preocupado. Mas o médico ficou menos preocupado do que eu e falou assim: não, tem alguma coisa errada. Volta lá, faz nesse laboratório novamente, mas repete em um outro laboratório. Me deu um outro encaminhamento, eu fiz nos outros 2 laboratórios. E os outros 2 laboratórios vieram, quer dizer, o segundo exame no mesmo laboratório e o do outro veio com resultado completamente diferente. O médico disse que eu precisava tomar cuidado para não ter gêmeos. Então, já foi outra. Aí a fertilidade, né, começou a bater a minha porta e eu falei: agora sim, eu sou o Todo-Poderoso. Porque eu sei que Deus mandou a gente multiplicar, embora a gente esteja controlando muito a família, né? Às vezes 1 filho, 2 filhos, mas essa multiplicação física é um desejo de Deus. Deus também desejou que o homem fosse fértil. Não quer dizer que existam casos em que não haja essa reprodução toda, essa multiplicação toda. É óbvio, não vou ser leviano de dizer aqui: façam filhos o tempo inteiro, sejam férteis, porque não é bem assim. O desejo de Deus era que a descendência de Abraão e o seu povo fosse um povo numeroso. E hoje todos os que nascem, o desejo de Deus é que esse povo seja unido para Ele. Nós falamos sobre essa fertilidade humana para chegar em um determinado ponto. Da mesma forma que Deus deseja a fertilidade, a reprodução, a multiplicação, a frutificação no campo físico, no campo biológico, Deus ele tem desejado que o seu povo seja fértil espiritualmente através do discipulado. Deus, e eu quero que você escute isso, e eu vou repetir, está lá, provavelmente está ali na mídia, não vou ficar olhando para trás. Deus, Ele tem o desejo que todos nós que estamos aqui, que servimos a Ele, sejamos férteis espiritualmente, e a geração dessa fertilidade, dos frutos dessa fertilidade, só pode vir através do discipulado. Fazer vários filhos não te faz fértil espiritualmente. Existem pessoas que têm 10 filhos. Tem gente aqui que pode ser um catra da vida, com 32 filhos. Tem alguém aqui que tenha 32 filhos? Não? 10? 8? 7? Maravilha, hein? 6? 5? 4? 3? 2? 1. O desejo de Deus não é apenas que você encha a terra de pessoas, de filhos, mas o desejo de Deus também é que você seja fértil na geração de filhos espirituais através do discipulado. A igreja que é autêntica, e vamos falar pelo menos 4 domingos a partir do domingo que vem sobre a igreja autêntica. Uma igreja que é autêntica, verdadeira, é uma igreja que é fértil no discipulado. E aí vamos para o outro texto da fertilidade, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, você sabe de cabeça esse texto. Diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: portanto, ide, fazei de todas as batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Que assim seja. Sela aí, ó. Amém. Que assim seja. Da mesma forma que Deus direcionou a Adão e Eva:
frutificai, multiplicai-vos, aqui ele está dando a mesma ordem agora para os seus discípulos e pensando em filhos espirituais. Ele está dizendo: a terra está cheia, tem muitos seres humanos, tem muitas pessoas, a multiplicação é natural. Até porque vai haver relacionamento entre homem e mulher até o último dia dessa terra. Porque somente o relacionamento entre homem e mulher produz filhos. Mas vai haver relacionamento entre homem e mulher até os últimos dias dessa terra. Até o dia do Senhor Jesus vai haver. Apenas no céu não se casa e não se dá em casamento. Mas aqui na terra pode casar. E tem que casar para ter filhos. Não pode ter filhos antes de casar. Tem que casar para ter filhos, né? Então pode casar, pode ter filhos, pode multiplicar, à vontade, vai ter isso. Mas aqui Jesus está olhando e está dizendo: isso já é natural. A humanidade já pegou o feeling do negócio, já está no ritmo. O homem já sabe o que fazer, a mulher já sabe o que fazer. Agora eu quero dizer para vocês, isso Jesus dizendo aos discípulos, algo muito maior do que a geração de filhos carnais. Eu quero dizer para você que agora esse povo inteiro precisa ser agora filhos espirituais. Portanto, ide e façam discípulos. E aí ele fala da ordenança do batismo, que dia 30 alguns irmãos vão cumprir essa ordenança. Fala: pega os seus discípulos e batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro questionamento, ou seja, outra coisa interessante que eu quero abrir um parênteses, porque falei de manhã na assembleia e alguns irmãos não estavam. Princípio que a gente coloca às vezes no batismo, que biblicamente não existe. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos batizar, e aqui nós esperamos apenas que o pastor batize. Isso é um princípio espiritual. Os que geram os filhos na fé têm por direito, biblicamente, batizar os seus filhos na fé. Mas nossa cultura é de deixar apenas o pastor batizar. Legal, a autoridade sobre a igreja é o pastor, não tem problema nenhum delegar essa missão, mas nós precisamos estar envolvidos com os nossos discípulos. O batismo pode ser realizado pelo pastor, pelo líder, mas você é participante junto com o pastor aqui dentro desse batistério. Você que discipulou, você que trouxe, você que ensinou, você está aqui junto. E algumas pessoas acham que quando se batiza aqui, poxa, o pastor batizou 10 pessoas esse ano, oh glória, que pastor abençoado. Negativo, eu não quero isso. O que eu quero é que eu batize aqui 1 milhão de pessoas e que todas elas sejam discipuladas por outras pessoas que não seja eu. Porque o desejo de Deus é que os seus filhos sejam férteis no discipulado. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí vem a parte trabalhosa que ninguém é muito forte, mas que muitas pessoas hoje não querem fazer. Ensinar os seus discípulos a guardar tudo que o Senhor ordenou. É difícil isso, né? Discipular exige dedicação, não é Casas Bahia, mas dedicação total a você. Dedicação total a você. Ser discípulo, ser discipulador exige de cada um de nós uma dedicação fora do comum. Nós vamos ver um vídeo ali e depois seguimos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje.
faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que faça. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que nós façamos. Não somos consumidores do Evangelho, somos discípulos do Senhor Jesus para pregar esse Evangelho e ensinar esse Evangelho. A igreja não é um grande mercado onde a gente vem e consome o que está sendo oferecido. A igreja é um lugar de estar perante a Deus para se preparar, capacitar, adorar a Deus e sair para fazer discípulos. Foi assim que ele fez. Você vê Jesus na sua caminhada no templo, você vê Jesus no templo, e Jesus amava estar no templo. Jesus era um dos maiores cumpridores das determinações ou daquilo que era o natural da religião. Mas Jesus, ele não estava somente dentro do templo, Jesus estava fazendo discípulos. A visão que Jesus tinha era a visão, e aí Jesus, como Filho de Deus, eu quero transportar para a gente, a nossa visão não precisa ser apenas, ou não pode ser apenas uma visão de que eu quero ir para o céu, como bem foi dito ali. O discípulo, ele não só quer ir para o céu, mas como quer levar outras pessoas com ele. Vamos caminhar. E aí vem a pergunta: você é fértil ou estéril na sua espiritualidade? Você é fértil ou é estéril na sua missão? Não precisa me responder não, isso é uma reflexão para hoje à noite. Pensa em tudo que você tem feito, se tem sido esterilidade diante de Deus ou se tem sido fertilidade diante de Deus. E existem algumas marcas, são 3 marcas essenciais que a gente vai caminhar a partir de agora. 3 marcas essenciais que atestam a fertilidade espiritual da minha e da sua vida. A primeira dela é o comprometimento com a igreja. Pessoas férteis são comprometidos com a sua igreja, porque nós não somos só o povo cristão, mas também somos o povo da igreja. Nós não somos apenas a igreja, porque somos a igreja do Senhor Jesus, mas nós também pertencemos à igreja. Nós não estamos só comprometidos com Cristo, mas também nós estamos comprometidos com o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Cada membro com a sua função, mas nós somos o corpo. O nosso compromisso, o cristão, o discípulo, o discipulador que é fértil, ele não só se compromete com Cristo, porque talvez você tenha uma vida devocional com Deus, talvez você tenha uma caminhada de orar, de buscar a Deus, o seu compromisso com Cristo está caminhando, mas não há como me comprometer com Cristo, que é o cabeça, sem me comprometer com o corpo. E vamos ver um pouquinho mais à frente por quê. Agora, porque a igreja não é uma ideia divina posterior. Deus não foi surpreendido com o que aconteceu e falou: agora eu vou fazer a minha igreja. Haha, glu glu. Agora que acabou meus planos, eu vou começar a fazer uma igreja agora, já que o povo pecou, a descendência de Abraão foi rebelde, agora eu vou fazer uma igreja. Não é um plano posterior, a igreja é o centro do plano eterno de Deus, e você precisa entender isso.
Ele, ou seja, a igreja está desde a eternidade no centro do plano eterno de Deus para a multiplicação de discípulos. Ele não foi surpreendido e formou uma igreja para tentar corrigir aquilo que aconteceu. Eu vou corrigir agora o que o inimigo tentou fazer comigo e vou fundar uma igreja. Não! A igreja faz parte do propósito de Deus desde a eternidade. E fica claro isso em Tito, capítulo 2. O capítulo 2 de Tito, eu aconselho aos irmãos que leiam o capítulo inteiro. É o seguinte, lê o livro de Tito inteiro. É tão pequenininho. Numa matada só você vai, rapidinho. Peguei um livro para ler essa semana, estava tão maravilhoso aquele livro que eu fui embora. O livro de Tito igualzinho. Você vai começar a ler, você vai embora. Leia pelo menos o capítulo 2, onde Paulo escreve a Tito e fala da graça salvadora que se manifestou e que se revelou a todos os homens que antes estavam perdidos, que não tinham condições de receber nada de bom, mas a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. E mais do que isso, Paulo revela a Tito algo maravilhoso. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 14: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Você consegue identificar a igreja nisso aí? Sim ou não? Sim, está aí. Um povo particularmente de Deus, um povo que foi chamado seu, para quê? Só para ele dizer, eu tenho um povo? Está aí no texto. Dedicado à prática de boas obras. Estava no propósito de Deus e ainda é o propósito de Deus que a igreja seja a representante de Cristo, os pequenos cristos, para a prática das obras que Cristo fez. Por isso que você recebeu autoridade e os discípulos receberam autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, para orar e os enfermos serem curados, para pregar libertação e os cativos serem libertos, para dar vista aos cegos, para orar e os endemoniados terem a sua vida liberta dos espíritos malignos. Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos encher de poder que não vem de nós, mas de Deus, e fazer essa obra, que é a obra de juntar mais gente a esse povo particularmente de Deus. É povo particular de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Eu e você, viu, Vivian? Nós somos particularmente de Deus. Não tem mais nenhuma propriedade. É como se fosse uma escritura de imóvel. Está lá o nome do proprietário. A escritura do Adriano está lá em cima nos céus. E quando você vai buscar lá no cabeçalho, no registro do imóvel Adriano, não é o imóvel que eu me movimento, mas da pessoa Adriano está lá. Propriedade. Deus. Oh, maravilha. Está lá. Nós somos povo particular de Deus. E Ele juntou a igreja para praticar as boas obras, a fim de continuar juntando mais gente nesse povo particular dele. Um servo, um discípulo, uma pessoa que é fértil, tem um compromisso com a igreja, porque é a partir da igreja que as boas obras serão praticadas, para que haja produção cada vez mais de vidas espirituais diante de Deus. Eu não sei como seria, ou o que seria do Brasil hoje, se não houvesse a igreja evangélica no Brasil. Não sei. A igreja cristã no Brasil. Não sei. Não sei se hoje nós já teríamos nos aniquilado e destruído um ao outro por não ter referência do amor de Deus. Talvez os homens, e aí você vê claramente isso, quando você vai em algum local onde o evangelho ainda não é pregado com frequência, você vê um povo carente, espiritual, de carência espiritual. Conversava sobre Foz do Iguaçu esses dias. Foz do Iguaçu há um bom tempo era dominado pela incredulidade.
Hoje eles não são mais dominados pela incredulidade lá em Foz, mas Foz do Iguaçu é dominado pelo islamismo agora. Agora eles têm uma base, eles só se matam e morrem se for lá pelas coisas que eles acreditam do islamismo. Mas o índice de suicídio em Foz era altíssimo, assim como no sul do Brasil porque falta lá a anunciação desse evangelho. Alguém dizia assim: ei, você, Neneide, você é propriedade exclusiva de Deus, Ele cuida de você. Um proprietário aqui que não cuida do que é seu, tem o risco de perder a sua propriedade, e Deus não vai perder nenhum de nós, Ele cuida de nós. E Ele diz isso: aquele que vier às minhas mãos, de maneira alguma lançarei fora. Em outra oportunidade Jesus diz: ninguém vai ser capaz de arrebatá-los de minhas mãos, porque é propriedade dele. Você crê nisso? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Pode participar também. Amém. Eu sou povo particular de Deus e ninguém pode me tirar das mãos dele. Paulo, fantástico, vai falar sobre isso. Quem nos separará do amor de Deus? Angústia, tribulação, perigo, fome, espada, presente, porvir, principados, potestades, altura, profundidade. Alguma dessas coisas podem nos separar. A morte é apenas um facilitador para eu chegar mais perto de Deus agora, porque agora a morte já não me assusta, embora humanamente tenhamos medo, tenhamos um receio físico, mas nós, no nosso interior, nós sabemos que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Segurança da salvação, não é, Luana e Felipe? Temos que ter a segurança dessa salvação. E esse povo particular dele, é o povo que Deus quer aumentar. E precisamos ser férteis e ser comprometidos com a igreja para que isso aconteça. O motivo pelo qual nós temos compromisso com a igreja de Deus, e eu vou te dar esse motivo, é porque Deus tem esse compromisso com a igreja. Você e eu, nós podemos até faltar a um culto, e não estou dizendo que isso é errado, estou falando isso, estou dizendo que nós podemos faltar ao culto. Agora eu te digo um que não falta ao culto. Quem é que não falta? Deus. Deus. Diz a palavra de Deus que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o nome dele, aonde é que ele está? Estará presente. Está presente, e de forma maravilhosa, sentida. Eu estava ali chorando no louvor, porque senti Deus falar comigo ali de uma forma tão maravilhosa. Por que a gente perde essa oportunidade? Por que ao invés de mergulhar nessa oportunidade de ouvir Deus falar, a gente senta no banco e fica ali ao que está acontecendo? Por que nós perdemos tanto tempo ao invés de vir aqui adorar a Deus, povo particular dele, e dizer: Senhor, eu sei que eu poderia ter faltado, mas o Senhor estaria aqui me esperando. Eu sei que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor estaria comigo. Por que perdemos essa oportunidade? Ficamos igual um 2 de paus, parado. Perdemos a oportunidade por quê? Compromisso com a igreja é ter esse sentimento. Eu tenho compromisso com a minha igreja, independente das críticas que eu tenho a ela. Eu posso ficar desiludido, posso ficar insatisfeito com a igreja institucional, posso. Eu posso ter problemas com o pastor, posso. Eu posso ter problema com algum irmão, posso. Somos seres humanos, mas isso não pode resultar na sua esterilidade. Pessoas ficam estéreis espiritualmente, não produzem mais nada porque tem problema com irmãos, com o pastor, com a igreja. Esquece isso. O teu compromisso é muito maior do que isso. O teu compromisso é com Cristo e com a igreja que Ele chama de povo particular, e não com essas coisas. Compromisso com a igreja é característica essencial, é uma marca essencial de um cristão que tem a verdadeira fertilidade espiritual. Segunda marca de um cristão que tem fertilidade espiritual é o comprometimento com a missão da igreja. E essa parte é uma das partes mais sérias da mensagem. Se você acha que já veio cacetada, vem agora mais.
Um pouquinho mais. Eu falei para a Fabiana, a semana inteira eu estava orando a Deus, porque eu falei, domingo é dia, pela mensagem que o Senhor tinha me dado, eu falei, domingo é dia de estar preparado. Mas Deus sempre falou uma coisa muito interessante comigo. Não importa o que vão pensar da mensagem. Se fui eu que te disse, fale. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Amém. Talvez isso no início te soe um pouco doloroso, ouvir algumas coisas, porque vai mexer com a gente. Isso mexe comigo. Isso mexe com a minha disposição. Quando eu estou meio indisposto e Deus fala comigo, eu falo assim, não Deus, eu tento argumentar com Deus, mas Deus fala comigo e fala, você está errado. Eu não posso ser igual ao PT, que não reconhece os seus erros, igual o partido político, né, dos trabalhadores, que não reconhece os seus erros. Se tivesse a humildade de reconhecer, talvez houvesse restauração. Eu preciso reconhecer que estou errando, independente do tempo que eu tenha de evangelho. Cristão precisa ser fértil até o último dia da sua vida. A fertilidade está intrinsecamente ligada com a vida. Eu preciso ter vida, eu preciso estar vivo, não só fisicamente, mas espiritualmente. E uma das coisas que me fazem ficar vivo é o comprometimento com a missão da igreja. E a igreja tem uma dupla identidade. A igreja, ela é chamada para fora do mundo, para pertencer a Deus. E é por isso que quando você está lá fora, conforme o curso do mundo, Deus te chama para vir até Ele. E aí você chega até Ele, você começa a aprender de Deus. Por isso é importante o discipulado. Quantas pessoas entram por essa porta, levantam a mão, vêm aqui à frente, nós oramos, e depois que elas saem daqui, o que acontece durante a semana? A igreja vai lá visitar. Ah não, o pastor vai lá, ou é o pastor que tem que ir? Afinal de contas, o pastor recebe uma ajuda, uma prebenda para fazer isso. Não, somos igreja. O discipulado não é uma missão exclusiva de uma única pessoa. O discipulado é uma missão da igreja. Comprometimento com a missão é a identidade de um crente fértil. Eu sou chamado lá de fora, e quando eu fui chamado da vida que eu vivia para ser tratado por Deus, depois que eu fui tratado por Deus, depois eu fui enviado de volta ao mundo para que outras pessoas pudessem ver o testemunho e fossem servidas por mim. Amém? Você tem uma dupla identidade. Você é povo de Deus, você foi chamado aqui para dentro, mas você também foi enviado para testemunhar e servir. Jesus disse isso lá em João 20, 21 e 22. Novamente disse Jesus, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai os enviou, eu os envio. Repete isso. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Se você repetir isso, talvez a semana inteira você vai entender Jesus falando para você, assim como meu Pai me enviou até vocês, eu, Jesus, estou enviando vocês para servir. É exatamente dessa maneira. E depois, no versículo 22, diz que com isso ele deu um elemento para a gente. Diz o texto que depois disso ele... Não é para cair aí não, tá? Que tem alguns movimentos aí que sopra e cai. Não é isso não. Ele soprou o Espírito para dar autoridade aos discípulos para fazer isso. Isso já aconteceu. Se você não sabe aonde na história aconteceu isso, é só ler Atos capítulo 2. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne para nos dar essa capacitação. Então, assim como Deus enviou a Cristo Jesus com autoridade para cumprir a missão, Jesus também nos enviou com a autoridade dada pelo Espírito Santo para servir e testemunhar. Amém? Amém. Diga, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Jesus, e aí olhando para Jesus, a gente tem um exemplo claro disso. Jesus, ele saiu daquela sua imunidade segura do céu, a questão chamada pela teologia quenótica, lá de Filipenses capítulo 2. Jesus saiu
da sua segurança, da sua imunidade como Deus, e veio para a insegurança da natureza humana, se fez homem como nós, se esvaziou, assumiu nossa natureza, viveu a nossa vida, e mais do que isso, morreu a nossa morte. Me lembra de uma canção antiga: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. Ele veio, ele não precisava fazer isso, ele estava na imunidade segura do céu. Diz o texto de Filipenses que ele, embora sendo Deus, algumas traduções dizem não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu gosto da tradução que diz não achou ou não pensou que o fato de ser Deus deveria ser algo que devia apegar-se. Ou seja, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua natureza divina, antes tomou a natureza humana e esteve entre nós e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele saiu da imunidade segura dele para estar aqui entre nós e cumprir a missão. Mas não só isso, agora ele nos chama a fazer isso. Saia do seu conforto, da sua segurança, e entre no mundo para que outras pessoas sejam libertas e discipuladas, assim como ele fez com a gente. Se ele deixou a sua glória para salvar um bando de pessoas que não queria nada com ele, por que eu vou julgar se uma pessoa quer ou não quer nada com Deus? Eu preciso sair da minha segurança e fazer discípulo, porque ele já me deu o exemplo, e o dele foi pior, porque ele teve que morrer a minha morte para poder ensinar isso para todos nós. Você não precisa morrer por ninguém, não. Eu repito isso muitas vezes: eu não me mato pela igreja, você não precisa morrer pela igreja, porque já teve um que morreu por ela, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não precisa você se matar por causa da igreja. Se alguém te matar por causa da igreja é outra história, você é Marte. Grande é o teu galardão nos céus, como diz o texto. Alegrai-vos, exultai-vos, grandes é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram o Pai e os profetas, assim também perseguirão a vós. É o que diz a palavra de Deus. Exultai-vos, alegrai-vos, porque esse galardão é grande. Mas você não precisa se matar por causa disso, não, porque Deus já se revelou através de Cristo Jesus com essa graça salvadora e já se entregou por nós. Mas você é chamado por Jesus Cristo a fazer como ele fez: deixar o seu conforto e a sua segurança e estar no meio daqueles que precisam das outras pessoas para fazer discípulos. Você está disposto a fazer isso? Se eu ouvir um amém, eu vou ficar feliz. Amém. Amém. Eu estou disposto a fazer isso. Quem é fértil espiritualmente e não consumidor do Evangelho, mas discípulo do Senhor Jesus, se preocupa em, da mesma forma que Cristo te alcançou, que as outras pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. Não há como um crente salvo não querer que as outras pessoas conheçam a salvação. Não estou falando que em um determinado momento pessoas determinem em sua vida ou digam em sua vida: eu não quero. E a pessoa chega para você: não me fale mais sobre isso, eu não quero que você venha mais na minha casa, eu não quero mais que você fale de Jesus. Esses aí você continua orando por eles, mas o seu trabalho é continuar discipulando pessoas que querem. E eu digo para vocês, tem muita gente, e aí a gente precisa quebrar nossa capa. Minha mãe sempre falava isso: aquele é um cristão capa. Minha mãe sempre foi muito crítica de algumas coisas. Baiana fala muito, cara, minha mãe demais. Minha mãe fala de tudo, e ela sempre falava assim: você é crente igual fulano de tal, que é capa. Sabe o que é o crente capa? É aquele que só tem a capa de crente, mas o seu interior é completamente contrário ao Evangelho. Veste a capa, o terno, tá bonitinho hoje, estou? De terno? Veste o terno, vem para cá, fica com cara de pastor, mas no fundo faz uma porção de besteira. É adúltero, promíscuo, no segredo da sua casa acessa sites pornográficos, bate na mulher. Estou falando de homem só. A mulher trai o marido, não quer saber de nada com os filhos, não tem compromisso com Deus. Isso é a capa. Às vezes a gente veste a capa da religiosidade,
e vem para a igreja, nós precisamos sair, tirar essa capa de crente e colocar a roupa de discípulo e anunciar Cristo em todos os lugares. Queremos anunciar o evangelismo. Domingo temos evangelismo, maravilha. Pastor, vou cumprir a minha missão essa semana, vou evangelizar no domingo. Ok, e o que você tem feito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta? O que você tem feito? Porque o campo de evangelização não é dentro da igreja e nem as atividades da igreja. O campo de evangelização do discípulo é a vida. A minha vida tem que ser multiplicar, tem que ser trazer outros discípulos. O teu campo de relacionamento é o teu lugar de cumprir a tua missão. Saia da tua segurança, do teu conforto, das atividades da igreja, dos quatro paredes da igreja, e vá ser crente aonde você tem que ser, que é na tua vida inteira. Vai anunciar o evangelho na faculdade, quando seus amigos te chamam para um bar, e você vai. Mas quando chega lá, o exemplo que eles têm é outro, e pessoas saem de lá. Tem algo, e eu quero compartilhar isso abertamente com os irmãos. No final do ano, quando eu trabalhava lá em Ipanema, os amigos, eles tinham um apreço muito grande pela minha pessoa e conversavam muito comigo. E um determinado dia eles me convidaram, era uma celebração de fim de ano. A gente vai ali no bar para comemorar o fim do ano. Você vai com a gente, Adriano? Pelo amor de Deus, a sua presença é importante para a gente. Se eu vestisse a capa de crente, eu falaria: eu não vou, porque aqui não é lugar para mim, eu não vou. Mas a minha preocupação era em fazer discípulo. Lógico que eu sou esperto, não coloquei nem refrigerante de limão, nem de guaraná, para não parecer nem cerveja, nem cachaça. Apesar que Coca-Cola já me falaram que parece com cerveja preta, né? Mas eu pedi minha Coca-Cola com rótulo, coloquei lá e ali fiquei com eles. Pasmem, naquela noite, foi uma noite em que a gente mais falou de Deus. O lugar era o pior lugar para estar. Não digo para você que você tem que fazer isso, isso é coisa específica, é o pior lugar para se estar. Mas naquele momento, sentado ali, a gente só falava de Deus, eles só perguntavam sobre Deus. O nosso campo de evangelização está aí. Fazer discipulado no trabalho, na faculdade, com o vizinho, conversando, varrendo a rua. Vizinho jogou cocô de cachorro para dentro do seu quintal, é hora de evangelizar. A ira toma conta do seu coração e você vai lá todo armado, mas talvez seja um lugar de evangelizar. Vizinho, meu amigo, não jogue mais excremento do seu canino para dentro do meu quintal. Isso acontece pouco aqui, né? No quintal da igreja, mas é o teu campo de evangelização. E talvez aquele vizinho possa ser um discípulo, não da igreja. E eu queria com todo amor dizer para você isso. Eu quero que você entenda. E não chama ele para vir para a igreja agora não. Chama não. Chama para vir para o templo físico agora não. Caminha com ele. Discipula ele. Quando ele estiver pronto, você traz para cá, que aí a igreja é o lugar disso mesmo. Mas enquanto ele não estiver pronto, discipula ele. O cristão fértil tem essa consciência, sai da segurança, da imunidade do templo, das atividades da igreja e começa a praticar o discipulado na nossa vida. Está disposto a fazer isso? Amém? Terceiro e último, o comprometimento de quem é fértil, e essa é a marca essencial de quem é fértil, também é com a renovação da igreja. Pastor, quer dizer que a gente vai virar batista renovada aqui agora? Não é essa renovação que eu estou falando. Você tem ideia de renovação? É quando a igreja batista deixa de ser tradicional e vira a ser uma batista do reteté. Isso não é renovação, isso é mudança de liturgia, diferente de renovação. Você pode mudar a liturgia, pode acrescentar meninice no culto, você pode fazer o que você quiser. Isso não é renovação. Renovação da igreja é quando a gente se preocupa com as gerações. Eu quero falar isso com muito cuidado, mas nós envelhecemos. Você está envelhecendo?
Não, né? Não, né, Marli? Vivian, você está envelhecendo? Ontem você fez aniversário, você ficou mais nova, não foi isso? Foi não. Ficou mais velho. Estou com 36, mês que vem 37, já estou sentindo tanta coisa que eu não sentia antes. Os amigos pastores criaram um grupo aqui de WhatsApp para chamar para o futebol. Tem uns 4 anos que eu não sei o que é chutar uma bola no campo, mas eles estão aqui organizando um futebol uma vez por mês, né? O pastor Ivan me encontrou, pastor, eu estou sentindo saudade e tal, você é ruim pra caramba, dá pra gente jogar e tal, lá, tá precisando de um pato lá, pra gente fazer algumas coisas, tá, vamos jogar bola. Eu estou pensando 2 vezes em comprar chuteira, porque eu estou sentindo dor em tudo quanto é canto já. Eu sinto, é dor na lombar, é dor na perna, é dor no braço, porque a idade vai passando, e a geração, ela também vai se renovando. Entenda isso. O cristão fértil está preocupado com a renovação da igreja. Ontem eu ouvi do pastor Eduardo, que foi meu professor. Ontem foi um dia de surpresa aqui, porque eu recebi um amigo que se formou comigo, o Garay, que estava ministrando a palestra. Até falei, quando eu cheguei aqui, vi uma BMW ali, depois eu falei assim, gente doida, vi de BMW, quando eu olhei era do Garay. Quando eu fui embora, que eu vi o arrastão lá, eu liguei imediatamente, falei, Juliane, fala pro Garay ir por outro canto, pelo amor de Deus. O Garay se formou comigo, estava aqui, e o Eduardo foi meu professor de comunicação, antiga homilética, no seminário, estava aqui ministrando para a gente, e o Eduardo falou que ele foi chamado para pastorear uma igreja, onde os membros falaram assim, pastor, nos ajude, a nossa igreja vai acabar. A igreja tinha 700 e poucos membros, estava com 60. Sabe por quê? Os irmãos estavam morrendo fisicamente. A geração passou e a igreja não se renovou. A igreja não buscou discipular jovens, a igreja não buscou discipular crianças, a igreja não buscou fazer isso. Então todos aqueles 700 e poucos membros que tinham em 1970, inclusive o ano do nosso nascimento, né, a organização como igreja aqui, em 1970 aqueles 700 membros, ao longo dos 30 e poucos anos seguintes, foram falecendo, e a igreja não se renovou. Mas por que a igreja não se renovou? Porque não discipulou. Ali, ó, o desenvolvimento da igreja às vezes é mirrado por causa da esterilidade de seus membros que não se comprometem com o discipulado. E quando o pastor é mais velho ou tem uma visão um pouco diferente, quer ensinar a igreja, aí que acabou tudo. Porque se o pastor não fizer, a igreja não vai fazer, e a igreja vai começar a mirrar, e pode chegar à morte. Acabar eu acredito que não, porque a igreja do Senhor Jesus, ele dá um jeito. Mas tem muitas igrejas que estão enfrentando dificuldades porque não se renovam. Quando a gente fala em renovação, até a palavra estranha, porque todo mundo pensa em renovação se começar aqui o pastor a pular, dar 3 pulinhos, falar em línguas. Aí a igreja está renovada agora, o pastor falou em línguas. Ei, esquece essa besteira, somos maduros. Acabou esse negócio de ficar pensando que renovação é isso. Renovação é quando nos preocupamos com o discipulado das gerações. É por isso que hoje as coisas aí fora, ter prudência para falar, as coisas aí fora estão discipulando mais do que a própria igreja. Para formar um discípulo de traficante é muito mais fácil do que tornar um discípulo dentro da igreja. É muito mais atraente. Sabe por quê? Porque lá se preocupa em fazer discípulos. A vida é curta, então vamos embora, vem comigo. Quando morre um, entra outro, morre um, entra outro. Por que na igreja a gente não usa esse princípio? Segundo a palavra de Deus, os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem muita gente lá fora discipulando pessoas, treinando, e nós estamos estagnados, mirrados, porque não entendemos que precisamos ser fértil. Fertilidade é ter compromisso com a renovação da igreja.
E por causa da esterilidade de alguns membros, a igreja não caminha para a renovação, e sim para uma decadência. Essa palavra é oportuna para você, porque nós estamos e queremos estar na contramão disso. Queremos ser férteis, e é por isso que essa palavra veio a você. Precisamos nos comprometer com a renovação da igreja, e essa renovação ela é operada por dois elementos primordiais. Qual é o primeiro e principal? Palavra. Renovação é operada pela palavra e também pelo Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo opera a renovação no meio da igreja. Para a gente concluir, tendo considerado esse triplo compromisso, que é marca essencial de um cristão fértil, agora nós vamos, a partir dos próximos domingos, entender o que é ser uma igreja autêntica. Amém? Amém. Última pergunta ali para você. E você? Eu quero encerrar deixando para você essa pergunta. Se coloque em pé.